Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos presentes. A leitura da passagem de Mateus, que há pouco temos feito, Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante. Isto aqui faz parte do chamado Sermão da Montanha, né? Quando o Senhor Jesus vê uma multidão ao seu redor, chama os seus discípulos, assenta-se e começa a ensiná-los. No domingo passado, nós havíamos visto uma questão, uma pergunta em si: você está preparado? Você está preparado para o que está por vir? A cada dia se percebe, até gente que não participa da igreja percebem que está faltando somente um dos sinais, né, para que o fim comece a contar. Até pessoas que não são da igreja já perceberam que dois sinais importantíssimos, um deles já se cumpriu, que é a apostasia, né? E o outro sinal que está por vir é a presença mundial de aquele que se intitulará o Messias, né? E como cristãos sabemos que ele será o anticristo, né? Somente esse sinal está por se cumprir, a presença do anticristo. A tecnologia para marcar as pessoas, a tecnologia para a chamada internet das coisas, envolvendo até as pessoas, isso já está, né? Então só falta a presença desse ser, o filho da perdição, um ser completamente maligno que haverá de se apresentar como sendo o Messias, né? E a Bíblia nos diz que enganará a humanidade praticamente inteira, se é possível também aos eleitos. A palavra de Deus nos diz isso, né? E enquanto eu estive fora, eu fiquei pensando muito: e será que estamos prontos para isso, né? Então a cada dia que se passa é necessário que nós firmemos-nos no ensinamento cristão, no Evangelho. O apóstolo Paulo diz, né, que se demove, alguém se move dessa fé, né, que é o Evangelho, ele diz, vai ver que eu trabalhei em vão. Ele escreve isso, né, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque você tem que ficar bem firme no que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, né? E lá na epístola aos Hebreus, Paulo afirma que de Judá não se levantou jamais nenhum sacerdote. Então isso nós devemos ter bem claro, né? Porque a tribo sacerdotal é a tribo de Levi. Os levitas eram os sacerdotes, né? O que está acontecendo ao nosso redor hoje? E eu mencionei antes, até pessoas que desconhecem a palavra de Deus, né? Eles estão afirmando que Jesus não poderia ser Jesus, porque o J não existe no hebraico. E realmente a letra J com esse som, né, J, não existe no hebraico. Eles afirmam até que no latim, nem no latim existe, nem no grego existe. E realmente, nessas línguas antigas, não existe esse som. Isso é um som característico do português, ou uma forma como quem limpa a garganta do espanhol. Jesus, não? Esses são sons desconhecidos, são de línguas modernas, né?
E então essas pessoas insistem que tem que falar o nome do Senhor Jesus como Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, para ir exatamente como está no hebraico. Só que nessa procura para saber como se fala o nome do Senhor Jesus no hebraico, eles também descobriram que é necessário cumprir a lei. Percebe? E aí eles se agarram a coisas, por exemplo, como Mateus 5,17, onde diz, o próprio Senhor Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí eles pulam, está vendo? O próprio Senhor Jesus disse que ele não veio abrogar, ele não veio jogar fora a lei, que ele veio para cumprir a lei. Então, se o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a lei, se Yahushua HaMashiach veio para cumprir a lei, quem é você, gentil, para dizer que já a lei não? E muitos cristãos estão caindo nesse engodo, nessa falácia, O que é uma falácia? Uma falácia é um pensamento que parece lógico, mas não é lógico. Por exemplo, você acredita que Deus é todo-poderoso? Quem diria não? Todo mundo diria sim, Deus é todo-poderoso. Então Deus tem o poder de criar o que Ele quiser? Sim. Você já está entrando na falácia. Então você acredita que Deus poderia criar uma pedra tão grande, tão imensa, que nem Ele pudesse carregar? Já caiu na falácia. Por quê? Porque se você diz que sim, que Deus poderia criar, lá dentro nesse pensamento está a maldade. Você acredita que Deus poderia? Sim, Ele pode. Criar? Sim, Ele pode criar. Uma pedra, uma coisa, um objeto tão grande, tão imenso? Sim. Que nem Ele poderia carregar. Se você diz que sim, Deus pode criar, então está se contradizendo no instante, porque diz que nem Ele poderia carregar. Portanto, Ele não é todo-poderoso. E se você responder não, já de primeira, Deus não poderia criar isso, você já caiu também na falácia. Então Deus não é todo-poderoso. Isso é uma falácia. Parece lógico, mas não é. O campeão das falácias, imaginem quem é? O príncipe deste mundo. O campeão das falácias é o inimigo das nossas almas. O campeão das falácias é o arcanjo caído, o querubim da guarda. A Bíblia diz que esse mundo está debaixo do seu poder. Então, ele domina os pensamentos, as ideias de quem está debaixo do seu domínio. Portanto, vede resistir firmes. A palavra nos diz resistir os seus embates com a palavra. Você não pode resistir os embates de Satanás com os seus próprios pensamentos. É impossível. O próprio Senhor Jesus, quando se confrontou com o Satanás, Satanás mencionava a palavra de Deus. E o Senhor Jesus usava a palavra de Deus e dizia, mas está escrito tal coisa.
Então, uma das grandes falhas dos cristãos modernos, as nossas grandes falhas é a não memorização de passagens bíblicas, o desconhecimento de passagens bíblicas. Esse é um grande problema da igreja moderna. Séculos atrás, por exemplo, Lutero sabia de cor livros inteiros da Bíblia. Ele tinha memorizado. Sabia de cor passagens dos salmos inteiros, seguidos. Ele sabia de cor. Não, mas Lutero era Lutero. Não, isso era algo comum entre os cristãos. Retrocedamos 500 anos atrás, na Alemanha. Uma Alemanha não industrializada, onde tinham que cuidar das vacas, tinham que cuidar do gado, tinham que cuidar das plantações, mas não era o ano inteiro. Nós sabemos que a Alemanha fica debaixo do gelo nesse desafio. E aí, o que faziam nesse tempo? Aí eles pegavam seu celular e jogavam joguinhos, mandavam WhatsApp, sei lá. Não. O que faziam? Liam. Obviamente que não era cristão, lia livros da filosofia, coisas assim, da ciência. E por isso que esse país teve tantos grandes cientistas. Mas por outro lado também, os que eram cristãos pegavam o quê? A palavra de Deus. E liam, e memorizavam. E por isso também que desse grande país saíram muitos missionários. O Evangelho espalhou-se pela Europa, as doutrinas resgatadas pela Reforma foram espalhadas pela Europa e pelo mundo. Hoje nós estamos com televisão, estamos com vídeos à vontade no YouTube, filmes no Netflix, estamos rodeados de coisas que nos distraem, certo? Esse é o nosso dia a dia. No dia de ontem, quantos minutos você pegou seu celular? Pastor, não foram minutos, foram horas. Não vou dar nos dedos. No dia de ontem, quantos minutos você pegou a sua Bíblia? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós não memorizamos a palavra de Deus e quando vem os ataques do príncipe desse mundo, príncipe das trevas desse mundo, a gente fica correndo da sala para o cozinha porque não sabe como mostrar isso dentro. Deveríamos saber instantaneamente usar a nossa espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Percebe? Então, por isso que em todo esse tempo que eu estive fora, eu fiquei pensando, estamos preparados? Você responda para si mesmo. Você está preparado? A sua família está preparada? Essa afirmação que está crescendo muito, e como eu disse, até gente que não participa de igreja nenhuma, é a afirmação de que nós temos que olhar para as leis que o Eterno entregou, as leis que Hashem, o que é Hashem? É a maneira como os judeus se referem a Deus, porque eles não podem dizer Deus. Não sei se você já se deparou com textos a vezes onde está escrito D, apóstrofe, US. Esse texto foi escrito por um judeu. Ou por alguém que coloca os judeus como se fosse Deus no céu e os judeus na terra. Aí colocam assim D, apóstrofe, US. É tão sagrado que você não pode escrever completo. Então, eles usam isso.
E os judeus em hebraico não dizem o nome de Deus, não mencionam o nome de Deus, dizem Hashem, onde Ha significa o, ou a, o artigo, e Shem é nome. Hashem, o nome que está acima de todo nome. Cada cultura com seus costumes. Muito bom, parabéns. Agora, como cristãos, nós temos que seguir essas coisas? Certo? E muitos cristãos, justamente por desconhecerem a palavra de Deus, começam a cair nessas falácias. Vejamos, então, algumas coisas. Aqui em Mateus 5:17, o Senhor afirma: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Versículo 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa palavra cumprir e cumprido aparece duas vezes aqui. No versículo 17 e 18, tem que ser cumprido, tem que ser cumprido. E aí, o que veio fazer o Senhor Jesus? O Senhor Jesus veio exatamente a fazer o que homem nenhum em toda a história conseguiu fazer: cumprir. Os judeus têm uma devoção assim, como se fosse quase divino, Moshe, que é Moisés. Aquela coisa. Mas Moisés cumpriu a lei? Jamais a quebrou? Não. Com toda a sua dedicação a Deus, com toda a sua santificação, com toda a sua santidade, como queiram chamá-lo, Moisés errou. Moisés falhou e falhou miseravelmente, ao ponto que Deus lhe deu um castigo: tu não vais entrar na terra prometida. Lembra? Ele falhou, não cumpriu a lei. E a própria palavra nos diz claramente, o apóstolo diz: se um homem cumpre toda a lei, toda, mas ele quebra um só mandamento da lei, já se constituiu imediatamente culpado de todos. A lei exige cumprimento 100%. Perfeito, absoluto, sem nada deixar para trás. Então, quando o Senhor Jesus aqui diz que Ele veio para cumprir e que não passaria o céu e a terra sem que toda a lei fosse cumprida, Ele estava se referindo ao que Ele veio fazer. Ele não veio abrogar, Ele veio para cumprir, e cumpriu. E sendo Ele da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote. Mas a palavra de Deus nos afirma em Hebreus capítulo 7, o Senhor Jesus foi ordenado como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui no versículo 11, Hebreus 7:11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pela lei do Antigo Testamento, por aquela lei que todos esses modernos estão insistindo, se a perfeição fosse por aí,
não haveria necessidade de um novo sacerdócio. No versículo seguinte diz: porque mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Portanto, os cristãos não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento. Os cristãos estamos no Novo Testamento. É por isso que se chama Testamento. O Antigo Testamento já passou. Se fez um Novo Testamento. No versículo 18, Hebreus 7, 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19, pois a lei do Antigo Testamento, nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa melhor esperança é a aliança, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, versículo 22. Portanto, versículo 25, pode também salvar perfeitamente, o Senhor Jesus pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus é aquele que intercede por nós agora e na hora da nossa morte. É o Senhor Jesus que intercede. É falso aquilo que ensinaram à multidão ao nosso redor. Intercede por nós agora e na hora da nossa morte. Não é a sua mãe que faz isso. É o próprio Senhor Jesus. E por isso, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Não vos removais do Evangelho, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta, na sua segunda carta aos Coríntios. No capítulo 4, diz: se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É para aqueles que está encoberto. No versículo 14 do capítulo anterior, capítulo 3, segundo aos Coríntios 3, 14, referindo-se aos judeus da sua época, o apóstolo diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido ou abrogado é o mesmo, porque uma vez que Cristo cumpriu com perfeição a lei do Antigo Testamento, e ele foi ordenado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote, sumo sacerdote, ele mesmo, pelo seu sacrifício, pelo seu próprio sangue entregue na cruz do Calvário, ele mesmo fez um sacrifício único. O apóstolo nos escreve aí na epístola aos Hebreus que todos os sacerdotes do Antigo Testamento primeiro tinham que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Uma vez que estava completamente purificado esse sacerdote, agora sim ele poderia interceder pelo povo. Mas ele diz: mas o Senhor Jesus Cristo não era assim, porque ele, estando completamente sem pecado, não precisava fazer sacrifício por si mesmo.
Ele mesmo se apresentou diante de Deus e derramou seu sangue na cruz, fazendo propiciação, né? E se vemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, o tempo se cumpriu, nós cantamos aquele hino, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, aqui está se referindo à lei do Antigo Testamento. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para remir. O que é remir? Comprar com sangue. Deus enviou seu próprio Filho, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, para comprar com seu sangue os que já estavam debaixo da lei. E nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que a lei não veio para salvar, e sim para condenar. Portanto, todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de condenação. O grande Moisés, né, como eu disse antes, tão reconhecido pelos judeus, o grande Moisés, ele não estava debaixo de condenação? Sim. Por isso que ele não entrou lá à terra prometida. Né? O próprio Deus já em vida o castigou. Teu castigo é não entrares. Eu vou te deixar de longe olhar a terra prometida, mas não vais entrar. Por quê? Porque ele já estava debaixo da condenação da lei. Foi impossível a qualquer ser humano. Nem o grande Moisés conseguiu cumprir a lei. O único que o fez foi o Senhor Jesus. Então, o que a palavra de Deus nos ensina com mais claridade? Que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Portanto, aquele que crê em Cristo não está debaixo da lei do Antigo Testamento. Então nós não temos nenhuma lei. Não, temos. E aqui o Senhor Jesus nos explica em Mateus 5, 17 em diante. Vocês ouviram os antigos dizer tal coisa, eu porém vos digo, isso aqui é uma aplicação muito mais estrita do que a dos próprios judeus. Por exemplo, ouviram que foi dito, não cometerás adultério, versículo 27. E aí que os judeus, os fariseus faziam, eles não cometiam adultério com ninguém. Mas a palavra nos diz que os seus olhos estavam cheios de concupiscência. O que significa isso? O cara estava lá com seu talar, a sua túnica comprida, uma cara de grande santo, né? Mas era só passar uma mulher na frente dele e ele acompanhava com os olhos e na sua mente pervertida ele fazia um filme pornô. É isso que ele fazia. Então, ele adulterou? Não, ele nem tocou na mulher, nem de longe. Na sua cabecinha, já foi. Foi feito um filme triple X. Por isso o Senhor Jesus disse bem claramente: qualquer um que no seu interior já fez, ou assassinato, ou viste, não matarás. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus, eu, porém, vos digo, qualquer um que no seu interior, no seu coração já ficou, já o matou. Não precisa chegar aos finalmente. Então, qual é a lei mais estrita? A lei lá do Antigo Testamento ou a nova lei em Cristo? A lei do Antigo Testamento, ouviste que foi dito
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, beleza, é fácil essa do Antigo Testamento. Amar o próximo, amar as pessoas que gostam da gente, que a gente gosta, beleza. Mas ao teu inimigo, podes odiar. E aí o Senhor Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Aí pronto. Então, nós estamos debaixo, não da lei do Antigo Testamento, que era fraca, que era inútil, que nunca aperfeiçoou nada. Uma lei que o próprio Deus viu necessidade de mudança porque era fraca e inútil, nunca aperfeiçoou nada. Nunca salvou ninguém, ninguém podia se salvar com essas leis do Antigo Testamento. E Deus almeja, Deus quer a salvação de quem? Daqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso Deus enviou o seu Filho para salvar os que estavam debaixo da lei. E aí em Gálatas, vamos para Gálatas, nos diz que de maneira que a lei nos serviu de aio. Isso está em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? Ama seca. O que é ama seca? Vamos usar a palavra que hoje todo mundo fala, né, em inglês, babysitter. Tutor. Né? De maneira que a lei nos serviu de babysitter. Nós ficamos encarregados, não era nem pai nem mãe. Mas era alguém encarregado, tinha essa responsabilidade de cuidar. Um aio. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados pela fé. Versículo 26, Gálatas 3. Versículo 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Depois que veio a fé em Cristo, já não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da lei de Cristo, que é amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Você está preparado? Coloque esses dois mandamentos, que foi o próprio Senhor Jesus que sintetizou. Toda a lei está sintetizada nisto. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E amarás ao teu próximo, independentemente se é teu inimigo ou não. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer estar preparado para as coisas que vão vir? Faça o que o Senhor Jesus nos ordenou. E aí, em particular, com os seus discípulos, lá em João capítulo 14, lembra que ele disse, um novo mandamento vos dou. Isso é específico para dentro da igreja cristã. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior mandamento do que este. Estamos debaixo da lei do Senhor Jesus, a lei do amor. Que seja Ele mesmo quem conceda a cada um de nós compreensão sobre isto. E que não nos desmovamos deste Evangelho. Que isto é o Evangelho. Evangelho não é cumprir a lei. Evangelho não é insistir em que o nome do Senhor Jesus é Yahushua HaMashiach. Isso não é Evangelho. Evangelho é saber que um dia Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. O Evangelho é saber que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus foi sepultado, desceu ao inferno, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e me enviou para voltar. O Evangelho é crer nele, em que por causa de todo o sofrimento que ele passou, nossa alma foi comprada com o seu próprio sangue pelo Senhor Deus. Que cada um de nós fique firme nisto, porque isso é o Evangelho. Que Deus conceda a cada um de nós. Amém.